Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o eminente deputado Adalberto Freitas. E, como eu faço em todos os programas, eu ofereço um livro. Eu vou lhe mandar um livro intitulado A Queda dos Mitos Econômicos. Embora escrito já há algum tempo, ele continua extremamente atual, mostrando os desafios que continuamos tendo da economia, que era de 10 anos atrás e continuamos tendo em nível de como combater desemprego, como combater o crescimento econômico, combate à inflação, a razão pela qual teto de gastos é importante, etc. E eu vou lhe mandar, deputado, esse livro para a Assembleia. O senhor mesmo estará recebendo amanhã. Agora, eu gostaria, o deputado, de ter da sua parte uma avaliação no momento atual. Eu li o relatório da CPI da Covid e li antes o relatório do deputado, do senador Eduardo Girão, que me pareceu um relatório muito mais adequado, muito mais técnico. Nós mesmos, por 4 juristas, demos um parecer sobre a Covid, procurando mostrar só aspectos técnicos. O Supremo decidiu, os governadores poderiam decidir como quisessem, foi o Supremo que não permitiu que os governadores depusessem na Covid, tudo que se levanta, o cloroquina não era o elemento ideal, não foi feito, demorou fazer a assinatura com a Pfizer, e tudo isso nós mostramos que, no nosso parecer, enfim, não são elementos, crime contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional, tem que ver com a intenção de matar. Por exemplo, o Hitler tinha intenção de matar. É difícil colocar na cabeça que a intenção criminosa do nosso presidente era matar o brasileiro. Então, achamos assim, com muito mais festividade, fogos de artifício do que propriamente fundamentos. Mas demos os nossos pareceres. Agora, eu tenho a impressão que isso vai para o Ministério, não vai ter uma consequência muito maior, porque o elemento jurídico substancial não está existindo, mas me preocupa muito o furar o teto de gasto do presidente ou deputado, porque nós já estamos num processo inflacionário. E esse processo inflacionário, o governo tem que adotar políticas monetárias extremamente rígidas para tentar voltar. No momento que eu furo o teto, em que eu vou gastar dinheiro que eu não tenho, eu corro riscos evidentes de passar a pressionar a inflação num processo que já é inflacionário em decorrência da CPI, da Covid, e que é um processo que, infelizmente, o mundo inteiro está sofrendo. Os Estados Unidos teve, o mês passado, inflação média dos últimos 12 meses de 5,3%, o que, para os Estados Unidos, é uma barbaridade. Como é que o senhor vê esse quadro do Brasil atual, entende, com essa exacerbação de correntes ideológicas em conflito e, por outro lado, o problema maior é como alavancar o país para tirar o país da miséria, isto é, fazer com que o país possa efetivamente crescer. Com inflação, isso vai se tornar difícil. Eu, pelo menos, é essa a visão que eu tenho, mas gostaria de ouvir um amigo falar sobre isso. Obrigado pela oportunidade de me expor dessa maneira, doutor Ives. Primeiro, eu quero agradecer aí a gentileza sua do livro, né? Com certeza, eu lerei com muito carinho e, mais uma vez, agradeço a extrema gentileza. Olha só, referente a essa questão que o senhor acabou de falar, a gente está vindo aí já de algum tempo, né? A gente, desde o ano 2014, quando houve a primeira crise político-financeira, primeiro foi a crise política, que depois ela vai para o lado financeiro, né? Em 2014 foi muitos problemas, e de lá, então, a gente tem a infeliz margem de 13 a 14 milhões de brasileiros desempregados. E esse número não baixa, por mais que se faça, né? Eu entendo que no começo do governo do Bolsonaro, quando não havia essa crise do coronavírus, a equipe econômica estava extremamente focada aí
deslanchar e apostou bastante na crise econômica, porque o Brasil estava numa retomada econômica muito boa, né? E eu acredito que seria o grande trunfo aí da gestão do governo do presidente Bolsonaro, era colocar a economia em dia, dar emprego para todos os brasileiros e o país se desenvolver naturalmente. E que para isso nós tínhamos aí uma confiança no ministro, né, Paulo Guedes, um homem extremamente experiente, pela experiência internacional que tem, mas aí veio a pandemia, e isso aí atrapalhou o plano, não só do presidente Bolsonaro, como no mundo todo. E essas questões que nós estamos vendo agora, de crise energética, crise econômica, não só no Brasil, como em todo o mundo, a gente sabe que nós estamos... tudo derivado da crise do coronavírus, que os países tiveram que trancar, tiveram lockdown, obviamente, para tudo. E onde para a produção, obviamente, você vai, depois de um certo tempo, você vai ter o retorno, né? Não houve produção, não exportou, então não tem como, vai faltar dinheiro para poder manter, né, a situação econômica do país como um todo. E aqui no Brasil, particularmente, como nós já vimos de uma crise, e o presidente estava fazendo uma retomada, né, da economia e veio a crise do coronavírus, então, obviamente, se agravou o problema que já existia, ou seja, herdou o problema que já existia, né, e se agravou com a questão do coronavírus. E agora, quando nós estamos no final da crise, teve esse problema do teto, eu acredito que nós vamos ter daqui para frente uma situação extremamente complicada, que a gente vê aí o povo, quando o povo começa a falar muito de uma situação difícil, a gente começa a entender que já chegou em todos os setores da sociedade. É a questão da crise, do aumento do petróleo constante, né? Que o Brasil, infelizmente, ele se baseia pela indexação internacional, e, obviamente, há essa crise energética que acaba afetando todos os países, e no Brasil afeta bastante. E nós estamos entrando num período pré-eleitoral, quando vem ter eleição presidente, então já começa a se debater sobre a situação, e nós entramos numa crise econômica e política, que é a pior crise que o país pode ter, quando, às vezes, você tem uma crise política, mas a economia está indo bem, aí a coisa começa a funcionar, daqui a pouco retoma. Ou você tem uma crise econômica e a parte política está bem, dá um jeito de tentar acertar. Agora, quando há um problema de crise de ambos, política e econômica, há um descrédito, até mesmo dos investidores estrangeiros, que começam a colocar as divisas para outros países, quando há uma segurança na questão política. E aí eu começo a ter problema. E aí entra também as questões ideológicas, né? Que, às vezes, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma forma complicada da política, que eu acabo não entendendo. Aliás, se a gente fizer comparação com outros países, onde o governante, quando ele assume o poder como prefeito, como governador, como presidente, ele está governando para todos. E o adversário dele, que perdeu a eleição, às vezes por margem muito pouca, ele vai se juntar a ele para poder fazer o bem para aquela nação, para aquele povo. E aqui no Brasil é o contrário. O perdedor da eleição, ele se torna-se inimigo mortal de quem ganhou. E ele, em vez de ajudar, ele fica o tempo inteiro criando situações para denegrir não se usa mais esse nome, mas para diminuir, aí desfavorecer o trabalho da pessoa que foi eleita, e, obviamente, críticas, em cima de críticas, e aí há essa confusão, e o pessoal torce para o quanto pior, melhor, para que aquela pessoa que ganhou a eleição não tenha sucesso. E é o que está acontecendo, o senhor vê que está acontecendo isso aí, isso é muito ruim para nós, porque para sair dessa crise, nós teríamos que ter algo assim como uma união nacional das pessoas, todo mundo, olha, pessoal, vamos deixar aí as questões políticas, aí as brigas, intrigas de lado, e vamos dar as mãos, porque hoje quem está precisando é o povo, é a base da sociedade, o povo que está lá, então nós temos que se unir para tentar achar uma solução boa para que a gente saia dessa crise, senão nós vamos ficar nesse atoleiro. Mas aí a gente não está conseguindo ver, eu não consigo ver uma melhora no quadro, porque com essa questão que o senhor acabou de citar, da CPI, lá da pandemia, eu não acredito que jamais acreditaria que o presidente tivesse intenção de fazer o que fez,
mas eu acredito que até mesmo, às vezes, por falta não digo de experiência, que ele tem bastante experiência como deputado federal, mas é diferente quando chega a ser mandatário da nação. Quando você é deputado federal, senador, você pode até falar algumas besteiras aí, dos amigos, tal, na mídia, mas quando você é mandatário da nação, tudo que você fala, o mundo inteiro sabe, não só o brasileiro. E talvez isso, encaminhando já para o fim do programa, talvez tenha sido esse o grande problema, porque economia, na parte de exportação dos produtos agrícolas, nós fomos muito bem. As commodities fomos muito bem. De rigor, nós tivemos ministérios que funcionaram, infraestrutura, agropecuária, como lhe disse, distribuímos 350 milhões de vacinas. O Brasil está um dos países que mais vacinas distribuiu. Nós estamos com um número de mortes por 100 mil habitantes inferior de muitos países europeus. Agora, a dicção do presidente da República, a maneira de se expressar, sem a liturgia do cargo, muitas vezes ele criou inimigos. Eu brinco sempre, o governo dele é bom, mas o pior inimigo do presidente da República é o próprio presidente da República, porque ele termina com as frases, às vezes, mal interpretadas, colocadas fora do contexto, trazendo problemas. Meu caro deputado, lamentavelmente, quando temos um bom convidado, o tempo se torna um inimigo nosso. De tal forma, estamos chegando ao fim do horário do nosso programa, mas quero lhe agradecer muito o privilégio de ter o tido no meu programa. Eu que agradeço imensamente por ter participado, estou à disposição. O senhor tem um amigo na Assembleia Legislativa de São Paulo, e estaremos agora, se Deus quiser, nessa retomada aí, vamos ver se a gente consegue um pouco mais. Mando um abraço para o presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pinatari, e para o nosso governador, para o nosso governo em si, para o nosso prefeito, Ricardo Nunes, estão batalhando muito aí. Então, um grande abraço a todos e ao senhor também por esse importante trabalho, importante programa que o senhor faz. O senhor é uma pessoa que já está na história do Brasil, está na história do mundo. O senhor é um representante extremamente importante. Trago um abraço para o senhor, da deputada Janaína Pascoal, que também o senhor a conhece bem também. Então, tenho uma admiração pelo senhor. E eu estou tendo o prazer de dividir a Assembleia lá, o mandato com ela, que é do mesmo partido que eu sou. Muito obrigado. Ora, quem agradece, deputado, sou eu. Dois bons amigos, o prefeito Ricardo Nunes e o governador João Dória. Meus caros telespectadores, agradecendo muito a presença do deputado Adalberto Freitas, quero convidá-los novamente no próximo domingo para o outro programa da Rede Vida. Anatomia do Poder.